a democracia hoje no Brasil é para uma elite. Isso aqui no litoral, né? Porque lá no interior é a matança. O fazendeiro considera que é dono de tudo, que vive na sua terra, direito de vida ou morte sobre o trabalhador. Mas aqui no litoral mesmo, o operário, o trabalhador, a pessoa pobre, consegue fazer da seu lar inviolável? Não, a polícia entra na casa de qualquer trabalhador sem dar satisfações, sem nenhum mandato judiciário. Então não há democracia para o povo, há uma democracia para uma elite. A elite intelectual, etc. Senhor Luiz Carlos Prestes, antes de mais nada, a minha admiração ao Prestes, líder da coluna Prestes 22, e também ao Prestes, homem político, que tem sido coerente e tem sofrido na carne, realmente, a coerência pelas suas ideias. Agora, evidentemente, política e filosoficamente, eu discordo dessas ideias. Uma delas, em princípio, é quando o senhor apresenta Cuba como exemplo de um país socialista que realmente resolveu os problemas da humanidade. Eu sou cristão. Então, para nós cristãos, o homem não é apenas uma peça do sistema de produção. O homem é composto do corpo físico e do corpo espiritual. E realmente os regimes marxistas sequer resolveram os problemas econômicos fundamentais do homem e tampouco renegam e sempre renegaram os problemas espirituais. Nós acreditamos, por exemplo, no pluralismo partidário, na democracia burguesa com a liberdade de ir e vir. Nós não aceitamos absolutamente o Muro de Berlim, nós não aceitamos os gulags. Eu perguntaria ao senhor, o senhor acredita realmente que o comunismo hoje, ou o socialismo que é praticado hoje na União Soviética, nos países socialistas, é aquele socialismo, é aquele comunismo que o senhor idealizou, que o senhor imaginou? Eu lhe respondo da seguinte maneira, eu não idealizei nenhum socialismo. Marx, eu perguntava a Marx, o que vai ser o socialismo? Ele dizia, não sei, não posso dizer. O mal do intelectual brasileiro é esse, é que ele idealiza um socialismo tirado da cachola dele. E como esse socialismo não coincide com o socialismo real, ele então combate o socialismo real. O socialismo real surgiu de um país capitalista, né? E não se muda a sociedade da noite para o dia. A cabeça dos homens é a última coisa que muda. Na União Soviética mudou a estrutura social. Quanto à liberdade, a democracia soviética é muito mais forte, muito mais democrática do que de qualquer país capitalista. A eleição na União Soviética, permita terminar, a eleição na União Soviética, dizem que não há eleição. O voto não é obrigatório, mas o povo vai votar. Por quê? Porque quem escolhe os candidatos não é essa camisa de força que são os partidos políticos. Quem é que escolhe candidatos e faz a lista de candidatos numa eleição democrática num país burguês? É a direção do partido. Sim, eles é que escolhem os candidatos e levam para a convenção e são aprovados. Essa lista tem alguma coisa a ver com a composição social? Porque na composição social, né, o número de operários, de trabalhadores é muito maior do que de capitalistas. Mas a lista é toda de capitalistas, não é de operários. Nesse parlamento nosso que está aí, quantos operários existem lá? 4. São 4 operários que estão no parlamento, compreende? Quer dizer, então, isso é na União Soviética, quem escolhe os candidatos são as organizações de massa. O país está dividido em distritos eleitorais, de mais ou menos 100 mil votos cada um, e nesses distritos reúnem-se os sindicatos, as organizações de mulheres, de jovens, as diversas organizações populares e escolhem os candidatos. E cada eleitor, fazem a lista de candidatos, cada eleitor tem direito de riscar o nome que se quiser de toda a lista e substituir por outros. Compreende? É isso. Então é muito mais democrático do que a eleição aqui no Brasil. E comparecem às urnas, sem o voto sem deixar de ser obrigatório, comparecem 99 e tanto %. Por quê? Porque essas organizações mobilizam massas, levam as urnas, porque elas também têm o direito de todo aquele parlamentar, todo aquele eleito que não cumprir o programa com que foi eleito, vai ser substituído imediatamente pelas organizações de massa por outro. Perde o mandato, perde o seu mandato. Isso é falta de liberdade? Se isso é falta de liberdade, eu não sei. Agora, liberdade de imprensa é total. Há toda a liberdade de imprensa. O que pegam são jornais como a Pravda ou a Izvestia. A Pravda é um órgão do partido. A Izvestia é um órgão do Estado. Os verdadeiros jornais estão nas cidades, nas fábricas. Não há uma instituição soviética que não tenha um jornal que é profundamente crítico. Eu nunca vi, numa sociedade capitalista, um operário poder falar com o diretor da fábrica como fala o operário soviético. Por quê? Porque o diretor da fábrica é um operário como ele. Que ele pode
pode falar com esse diretor nomeado pelo governo, mas é um operário como ele. De maneira que é uma negação, é justamente o contrário. O que os senhores fazem é querer enganar as massas, porque não vão à União Soviética. Na medida que fossem, faziam com aquele major que foi secretário de segurança em São Paulo, qual é o nome dele? Edivaldo, coisa parecida. Ele foi secretário da segurança, ele esteve lá na União Soviética. E o que é que ele disse quando chegou? Ele verificou que na União Soviética não há inflação. Erasmo Dias. É Erasmo Dias. Não há inflação. Isso, o Erasmo Dias que disse. Na União Soviética, o preço da passagem do metrô é hoje o mesmo de quando correu o primeiro trem em abril de 1935. Eu passei agora 8 anos e meio na União Soviética. Nenhum preço de produto de consumo aumentou. Nenhum. E agora, depois de 4 anos fora, eu voltei lá, é a mesma coisa. Até produtos importados. Luiz Carlos Prestes, hoje. Companheiros, eu estou travando uma luta para esclarecer, particularmente, a classe operária e a juventude. Quando eu cheguei no Brasil, a minha maior intenção é conversar com o maior número possível de brasileiros, no sentido de explicar e conseguir anular essa imbecilidade, esse cretinismo que é o anticomunismo, que não se justifica mais na época atual. E falar com a classe operária e a juventude, onde eu vejo o futuro do Brasil. No contato que eu tive com a juventude, desde o início, quando eu cheguei no Brasil, lá no Galeão, estavam mais de 8.000 pessoas, a maior parte eram jovens, né? E todos eles olhavam para mim como se fosse um salvador. E eu falando na oportunidade, eu disse, aqui não há nenhum salvador. A salvação está em vocês mesmos. O que é necessário é a juventude estudar realmente a teoria do proletariado, procurar conhecê-la para chegar até a ideologia da classe operária contra a ideologia burguesa que é imposta a todos nós. No Brasil ninguém nasce comunista. Todos nascemos sob a influência da ideologia burguesa. A criança, o jovem, na família, o que ele aprende é a concorrência capitalista, que é essa luta de um contra todos, os indivíduos querendo subir na vida e enriquecer à custa dos outros, por falta de solidariedade, de amizade, de apoio mútuo. Isso é típico da ideologia burguesa. Depois vem a imprensa, vem o rádio, vem a televisão, que são armas terríveis, todas elas nas mãos de grandes empresas capitalistas, né, que impõem e difundem a ideologia da classe dominante. Mas é contra isso que eu estou lutando, é esse o meu objetivo, e quando eu faço um depoimento como este, eu tenho a esperança de que isso possa chegar ao conhecimento da juventude, o conhecimento da classe operária, para que a classe operária veja qual é a luta de um indivíduo sozinho, que não tem nenhum cargo, que não pertence a nenhum partido, mas que está lutando, empregando todos os recursos dos seus últimos anos de vida, né, que não tem nenhuma ilusão de ser eterno, né, para melhorar, ver se melhoramos realmente as forças revolucionárias que vão realmente fazer uma revolução no Brasil e levar o Brasil a uma sociedade nova, efetivamente livre da exploração do homem pelo homem. Nós marxistas chamamos de revolução, não é luta armada, forçosamente. A luta armada pode ser necessária ou desnecessária, depende das circunstâncias. A revolução é uma substituição de classes no poder. No caso brasileiro, a substituição da burguesia pelo proletariado no poder. Mas para fazer isso hoje no Brasil, nós precisaríamos de 3 condições básicas, fundamentais. Para que a revolução socialista possa ser vitoriosa no Brasil, seriam necessários, em primeiro lugar, que à frente da classe operária exista um partido revolucionário. E é o que não temos, como eu já mostrei a vocês. Em segundo lugar, que a classe operária esteja organizada, pelo menos nos sindicatos, que é a forma mais elementar de organização dos trabalhadores. Também é precaríssima a organização ainda. No Rio de Janeiro nós temos 180.000 metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos, o ano passado, realizava eleição para a sua diretoria. Kits prontos para votar, quer dizer, em condições de votar naquele sindicato, de 180.000 metalúrgicos, eram apenas 11.000, quer dizer, menos de 5%. Quer dizer, não vai ao sindicato. E a parte considerável da classe operária brasileira ainda está muito longe do sindicato.
Se tomarmos toda a classe operária no seu conjunto, talvez não tenhamos 10% organizado, quer dizer, efetivamente organizado sindicalmente. Essa é uma das condições básicas para a realização de uma revolução vitoriosa para o socialismo. E ainda há uma terceira questão fundamental, porque quem faz a revolução não é apenas a classe operária. A classe operária é dirigente porque é a classe mais consequente, a que tem maior interesse em mudar o regime, em conquistar um regime livre da exploração do homem pelo homem. Mas quem faz a revolução são as grandes massas populares. A classe operária com seus aliados fundamentais, que é o trabalhador do campo, milhões de brasileiros que estão no campo, que não são proletários, não são ainda assalariados, e a pequena burguesia urbana que tem contradições com o latifúndio e com o imperialismo. Mas a classe operária, para dirigir esses aliados, ela precisa ter um mínimo de democracia, para poder ter um jornal, ter meio de comunicações, para levar a sua linha, a sua orientação às grandes massas aliadas, das forças aliadas da classe operária. E isso não existe no Brasil. Nós estamos muito longe da democracia para o povo. A democracia no Brasil ainda é para uma elite. Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia, né? Só se ele estudasse o marxismo é que ele poderia então mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Mas ele vê na minha crítica um ataque a ele, quando não há ataque nenhum. Eu penso que ele é um operário talentoso, de grande talento mesmo, que organizou massas em torno do nome dele. Isso já é um motivo de admiração. Mas está muito longe ainda de ter uma ideologia do proletariado. O PT do Lula é um partido de proletários, em que a proletário, embora muitos elementos da camada média participam também daquele setor que elegeu a dona Irondina até. Elite intelectual, né? É, uma elite intelectual. Isso é o PT. Agora, no entanto, o PT não evoluiu do ponto de vista ideológico. Então é um partido burguês como qualquer outro. Não se distingue em nada de qualquer outro partido, né? Porque está defendendo os interesses das camadas que participam das suas fileiras, né? Tem operários em quantidade, é o partido que tem talvez a maior parcela de camada operária em suas fileiras, mas também tem muitos elementos das camadas médias naquele setor onde estão trotskistas, convergência socialista e em diversas outras fações mais ou menos organizadas entre si, né?